Vamos ouvir agora a palestra Uma Receita de Vida, pelo expositor Simão Pedro de Lima, de Patrocínio, Minas Gerais, proferida na noite de sábado, dia 26 de agosto de 2017, durante a 6ª Jornada Espírita de Coromandel. Boa noite. Que Jesus nos abençoe a cada um, nos inspire a cada um e guarda-nos todos junto a Ele, em paz. Hoje pela tarde nós conversamos um pouquinho e aí eu vi que tem alguns heróis da resistência que estão aqui à noite novamente. E vamos conversar mais um pouquinho então, dentro dessa lógica que vínhamos construindo já no período da tarde, dessa renovação interior. E um dos elementos para que nós tratemos a renovação interior é o entendimento sobre a vida. Aqui foi colocado uma receita de vida que não faço a mínima ideia de qual seja, porque não temos uma receita, nós temos uma vida. E talvez a receita de vida seja vivê-la, pura e simplesmente vivê-la. Mas é preciso entender o que é vida. Aqui foi dito nessa leitura última que o tempo é o capital divino em nosso favor. E é justamente isso que talvez precisamos entender para entender a vida. Porque muitas vezes nós confundimos-la com encarnação. Muitas vezes nós chamamos de vida aquilo que nada mais é do que um momento. Um momento que começa no berço e termina no túmulo. Isso não é vida, isso é encarnação. A vida precede ao berço e sucede ao túmulo. Vida não há fim, há começo para cada um de nós, mas não há fim. Nós não fomos criados quando nascemos. Não temos a mínima ideia de quando nós fomos criados, mas nós fomos criados. Fomos criados por Deus, que tem como um dos seus atributos a eternidade, cuja característica impressa na criatura é a imortalidade. Deus é eterno, Deus não teve começo, Deus não tem fim. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Nós tivemos começo, mas não temos fim. E é esse conceito que precisamos ter para nos localizarmos na vida, para que entendamos que aqui nós estamos seguindo o curso da vida, como uma etapa da vida, agora encarnados, mas que nós somos seres viventes, também não encarnados. Portanto, Kardec coloca que a imortalidade da alma, ele assim o coloca no capítulo 3 do livro A Gênese. Ele diz então que a imortalidade da alma é o poder moralizador da doutrina espírita. E por que poder moralizador? Porque ao trabalhar com a imortalidade da alma, a nossa divisa se amplia ad infinito. Aquilo que entendíamos que acabaria com a morte, continua. O que nos leva a inferir que há uma ética que transcende a ética relacional dentro de uma encarnação. Uma ética que nos mostra que nós somos seres bem mais e maiores do que nós nos vemos. Que nós somos seres que temos um histórico de vida e que estamos escrevendo mais um capítulo da nossa vida. Também aqui dito na leitura, o hoje, o presente. Somos seres que temos um passado que não nos lembramos dele. Seres que temos um futuro
que é a maior parte da nossa vida. Porque se fomos criados e não temos fim, a maior parte da nossa vida nós ainda não vivemos e nunca viveremos. O espaço a ser vivido sempre será o maior espaço da nossa existência, da nossa vida. Porque eu estou sempre mais perto da criação do que da imortalidade. Então, quando assim entendemos, a nossa vida não é mais entendida ou vista com um olhar no retrovisor, mas sempre no para-brisa. Nós sempre olharemos nossa vida pelo que falta, que não se acaba. Quando nós assim entendemos, as páginas são viradas. Fita-se não no que aconteceu, mas no que está por acontecer. Fita-se não nos ressentimentos, mas nas esperanças. Porque nós ainda não vivemos a maior parte da nossa vida. E amanhã diremos que ainda não vivemos a maior parte da nossa vida. E na encarnação seguinte diremos que ainda não vivemos a maior parte da nossa vida e nunca nós viveremos a maior parte da nossa vida, porque somos imortais. Isso é uma mudança de conceito para que nós entendamos que o curso da vida não segue o curso do tempo. Quando colocado que o tempo é esse capital divino, não é o tempo que foi dito na leitura, traduzido em relógio, dia, mês, ano. O ser imortal, o tempo não tem medida. Não se consegue medir o tempo para um ser imortal. Não há instrumento medidor de tempo, mesmo esses que aqui nós chamamos de medidores de tempo. Mesmo as referências que nós criamos para poder medir o tempo, não medem o tempo. Tudo que aqui nós temos para mensuração de tempo só mede uma coisa: espaço. O relógio, ele não mede o tempo. O relógio mede o espaço. O que é uma hora? Senão 1/24 do espaço que a Terra percorre em torno do seu eixo. O que é um dia? Senão todo o espaço que a Terra percorreu em torno do seu eixo, e senão 1/365 do espaço que ela percorre em torno do Sol. O que é um mês? Senão 1/12 do espaço que a Terra percorre em torno do Sol. E um ano? Senão todo o espaço que a Terra percorreu em torno do Sol. Então isso não mede tempo, isso só mede espaço. E o que é o tempo? O desgaste do relógio. Isso é o tempo. Tempo não se mede, tempo se sente, tempo se vive. Mas só com olhos para a imortalidade assim o faz. Ou assim pode ser feito. Porque os olhos para a materialidade olham para o ponteiro, ou olham para o ponteiro, mas não olham para sentir e viver o tempo. Por isso ele é o capital divino. É o capital que advém da eternidade e que nos é apresentado sob a forma de imortalidade. Dá-nos a ideia de maior serenidade, porque nós passamos a enxergar à frente, sabendo que sempre podemos reajustar o de trás. Sabemos que o que acontece aqui conosco tem prazo material para terminar. E nós continuaremos existindo. Quando olhamos e nos vemos como seres atemporais,
por sermos espíritos, a temporalidade e tudo a ele ou a ela ligado perde a referência. Não mais ficamos focados nos acontecimentos, nas glórias ou inglórias, nas dificuldades ou facilidades. Ficamos focados no quanto nós já caminhamos, no quanto ainda vamos caminhar. Seres que trazemos a essência daquele que nos criou, trazemos o germe, por assim dizer, daquele que nos criou, que chamamos Deus. Todo Criador coloca na sua obra a sua própria característica, de tal forma que numa linguagem metonímica nós muitas vezes substituímos a obra pelo autor. Quando olhamos um quadro pintado por um determinado pintor, nós dizemos que vemos o pintor e não o quadro. Quando olhamos, por exemplo, uma obra de Leonardo da Vinci, podemos dizer, em vez de ter visto a Gioconda, dizemos eu vi Leonardo da Vinci. Porque a sua essência está na obra, que deixou o seu estilo. Então há uma troca do autor pela obra. Podemos dizer eu li Machado de Assis, quando na verdade li seus livros, mas não ele. Mas a sua natureza característica está tão forte naquela obra, que é como se nela ele estivesse. Isso se chama metonímia, quando se substitui um elemento por outro que caracteriza o primeiro elemento. Nesse exemplo, substitui-se a obra pelo autor. Assim somos nós, que num processo metonímico podemos dizer que vemos Deus em cada obra criada, em cada ser espiritual criado, em cada pessoa que nós somos. E não é isso que vemos na prece de Cáritas, no seu encerramento? Como se encerra a prece de Cáritas? Eu vou dar um tempinho para vocês chegarem no final, porque normalmente ela é decorada, né? Fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Quem são os espelhos? Fazei de nossas almas. Quem são os espelhos? Nós. Fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Imagem de quem? De Deus. Nós refletimos a imagem de Deus porque temos o germe desse Criador em nós. É isso que está no versículo 27 do capítulo 1 do livro Gênesis do Velho Testamento. Quando se diz, e Deus criou o homem, homem e mulher os criou, à sua imagem os criou, à semelhança de Deus os criou. É esse o aspecto da nossa simbologia referente à nossa própria existência. A imagem e semelhança de Deus, que Jesus ressalta, grafado pelo evangelista João, no capítulo 10 do seu evangelho. Quando Jesus chama o salmo, interrogando as pessoas, dizendo, o salmista não disse, sois deuses? Então, por que não agis como tal? Vejam, porque o salmo assim diz. E Jesus diz, se o salmista chamou deuses aqueles, quanto mais vós que aqui me ouvem. Porque trazemos a essência do Criador. Quando nos veem, podem as pessoas dizer, vejo Deus. Não o Criador, mas a sua obra. Mas quem pode dizer vejo Deus? Expresso em cada pessoa. Jesus nos deu o indicativo. É a sexta bem-aventurança.
Vou dar um tempinho também para chegar nela. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E ele dá o indicativo quando conta a parábola. O Senhor reunirá os seus servos e dirá: estive nu, vestiste-me; tive fome, deste-me de comer; tive sede, deste-me de beber; estava doente, foste-me ver; era preso, foste-me visitar; estrangeiro, me recebeste. E os servos perguntarão ao Senhor: Senhor, quando? E repete tudo isso: quando assim fizemos? E o Senhor responderá: todas as vezes que fizeres a qualquer um dos meus, é a mim que o fazes. Ali Jesus simbolizando que os meus dele eram os criados por Deus, éramos todos nós. E que assim fazendo fazia-se para com o Criador, porque cada pessoa trazia o germe do próprio Criador, a essência do próprio Criador. E assim entendendo, nós verificamos que somos seres bem mais do que nós imaginamos, que não somos seres aleatoriamente criados, que não somos seres criados despretensiosamente. Temos um objetivo: evoluir. E objetivo esse inexorável, não fugiremos dele. É o único determinismo da lei de Deus, que na linguagem do Cristo simbolizada pela expressão: nenhuma ovelha do meu aprisco se perderá. Porque a evolução é uma natural consequência da nossa própria existência. Porque se fomos criados pelo Eterno para sermos imortais, é para que cresçamos e evoluamos. E encontramos um indicativo no Livro dos Espíritos. Quando observamos, analisando, conjuminando as questões de número 1 e número 76, verificaremos que a evolução é inexorável. Quando vemos na pergunta número 1, que não vou dar um tempo para vocês chegarem até ela, porque todos sabem de cor essa questão: que é Deus? E a resposta nos chega: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. A resposta foi inteligência suprema. O que é supremo? É o que está acima. Se está acima é porque há um fator de comparação, significando que há inteligências outras abaixo. Porque senão a resposta seria: Deus é a inteligência única do universo. Mas a resposta foi: Deus é a inteligência suprema do universo. E o que temos na questão 76? Que também todos sabem de cor, porque é o nosso atestado de existência. Que definição pode se dar dos espíritos? E qual foi a resposta? São os seres inteligentes da criação. Povoam o universo dentro e fora da matéria. Qual palavra se assemelha, ou quais palavras se assemelham nas duas respostas? Deus, na questão número 1, é a inteligência suprema do universo. Na questão 76, os espíritos somos os seres inteligentes da criação. Qual palavra ou quais palavras se assemelham? Inteligência e inteligente. E por que digo se assemelham?
Porque na questão de número 1, a palavra inteligência é um substantivo. Na questão 76, a ideia inteligência é um adjetivo. Deus é substantivo, é a inteligência. Nós, os espíritos, temos a inteligência, somos inteligentes. Temos o qualificativo advindo do substantivo. Temos a essência de Deus. Por isso em nós não há substantivação, há uma adjetivação. São os seres inteligentes da criação. E o que é um adjetivo? O qualificador de um substantivo derivado de um próprio substantivo. Deus não é adjetivo em nada. Deus é substantivo em tudo. Deus não é bom, Deus é a própria bondade. Deus não é justo, Deus é a própria justiça. Deus não é misericordioso, Ele é a misericórdia. Porque Deus é substantivo, e desse substantivo derivam os adjetivos aplicados às suas criaturas: bom, misericordioso, justo. O que significa o substantivo em Deus? Inteligência, a perfeição. E o que significa o adjetivo inteligente em nós? A perfectibilidade. E o que é perfectibilidade? Capacidade de se aperfeiçoar. Por isso é inexorável o nosso aperfeiçoamento, porque temos o germe da perfeição que nos confere a condição de nos aperfeiçoar. E temos que aperfeiçoar pelo próprio impulso do germe da perfeição que nós temos. Por isso é inexorável. Por isso podemos legitimar o simbolismo contido no Gênesis, quando fala a semelhança do Criador. Porque essas duas questões mostram que somos, sim, a semelhança do Criador. Somos os seres inteligentes da criação. E evoluímos. A evolução é inexorável, mas o evoluir depende da atitude de cada um. Como somos imortais, um dia evoluiremos. Mas quando? Depende da atitude de cada um. É o que vemos na questão de número 115 do Livro dos Espíritos. Uns evoluem mais rapidamente, outros não, sempre dependendo das suas escolhas e das suas atitudes. Pois o Espírito, diz lá na questão 115, e também na 116 e na 133, são criados simples e ignorantes. E na simplicidade e no desconhecimento, vamos aprendendo e evoluindo. O ignorante, no sentido estrito da palavra, aquele que ignora, aquele que não sabe. E justamente por não saber, é que nós aprendemos. É que nós nos construímos. E assim realizamos a obra chamada vida. Isso é viver. Como diziam dois filósofos, Puma e Timão, lá do Rei Leão. Numa palavra, Hakuna Matata, dizendo: isto é viver, é aprender. Não se vive se não aprendendo, não se aprende se não vivendo. Isso é viver. E como ele lá diz, talvez porque entendeu-se, eles disseram, talvez porque entenderam a imortalidade, eles acrescentam: os seus problemas você deve esquecer. Hakuna Matata. Não é o esquecer porque não existiram, é o fitar em atitudes novas para resolvê-los, olhando sempre no porvir.
Uma vida que se estanca nas lembranças do passado. Não permite que o ser enxergue as saídas do futuro. Passado é conhecido, porém imutável. Futuro é desconhecido, porém mutável. E há pessoas cuja vida se limita sempre ao ontem. São pessoas que vivem no saudosismo do ontem, na alegria do ontem, que não mais acontecendo, gera a frustração do hoje, ou nas tristezas do passado. Uma resolução de vida, nos fala Dona Joana de Ângeles, no livro Plenitude, é deixar o passado no passado. Diz ela, esqueça as coisas do passado. E liga direto ao futuro quando ela diz, tenha fé no futuro. Quando nos conectamos ao passado, nos cristalizamos e não progredimos. E o não progredir para um ser que é imortal tem o efeito da paralisação, que na comparação com a evolução infinita é como se houvesse um retrocesso. Não porque retrogradou, porque não se retrograda, mas porque não avançou, e tudo avança. E a distância fica sempre longe. E é fácil identificar as pessoas do passado com uma expressão que é precedida de um suspiro. No passado as coisas eram diferentes. No meu tempo as coisas eram melhores. Isso é saudosismo inócuo, porque não se anda para trás. E esse tipo de sensação não permite caminhar para frente. E o Cristo havia nos dito, quem põe a mão na charrua e olha para trás, não é digno de me servir, ou de me seguir, em algumas traduções. Porque a vida é progressiva. Isso é vida, que confere a nós uma condição de suplantar a existência. Porque existir e viver são coisas distintas. Embora traduzido como existência incorretamente, cogitus ergo sum, o pensamento cartesiano, significa penso logo eu sou. Cogitus ergo sum, penso logo sou. E não penso logo existo. Porque para existir não precisa pensar, mas para ser precisa pensar. Porque existir, esse microfone existe, mas ele não sabe que ele existe. E eu sei que eu existo, por isso eu sou. Vou aguardar, vou aprender o retorno. Vejam, se ficamos no plano da existência, nós deixamos de entender a vida e traduzimos os acontecimentos como acontecimentos da vida e passamos a entender que nós somos seres vítimas da vida, quando na verdade nós somos seres que agimos na vida. Somos seres
que não somos reativos, mas ativos. Somos seres que não devemos esperar nada da vida, senão aquilo que nós damos para a vida. Porque a vida nada nos dá senão a devolução do que nós damos para ela. A vida sempre tem o efeito devolutivo. Não somos levados pela vida, com todo o respeito que merece o alegre compositor que compôs a letra da música. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Que é bela no sentido, mas cuja melhor letra seria a vida, deixe-me levá-la, vida levo-a eu. Porque não é a vida que nos leva, nós é que levamos a vida. Com todo respeito ao grupo Cantor Mineiro, uma linda banda cruzeirense, que cantou "Vou deixar a vida me levar para onde ela quiser". Melhor seria "Não vou deixar a vida me levar para onde ela quiser". Mais bem assertivamente cantou outro compositor, quando escreveu a letra dizendo: somos nós que fazemos a vida como der, puder ou vier, sempre desejada, por mais que esteja errada. De Zeca Pagodinho, passando por Skank e chegando a Gonzaguinha, é o conceito de vida. Nós é que fazemos. E nos reveses da vida, ou melhor, nos reveses na vida, porque a vida não tem revés, são acontecimentos que nela ocorrem, mas que não advêm dela. Nos reveses então na vida, uma outra letra de música. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Isso é o entendimento da continuidade da vida e não da existência. E assim pensando, dúvida não há que todos nós só temos uma vida. Ninguém tem mais de uma vida. Por quê? O que chamamos de vida, na verdade, é a encarnação. Essa sim, nós temos várias. Porque vida não é sinônimo de encarnação. A encarnação é uma etapa da vida. Eu tenho uma só vida. Ora estou encarnado, ora desencarnado, ora encarnado, ora desencarnado, mas sempre a mesma vida. Porque se eu tiver mais de uma, eu morro e nasço de novo. E se eu tenho mais de uma, não é a mesma, então não sou o mesmo. Então não posso criar conexão entre elas para que uma vida responda por situações de outra, porque seria injusto e incongruente. Mas Kardec, bem entendendo, no artigo 9º do Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 do livro Céu e Inferno, ele escreve que não há uma falta sequer que não tenha a sua punição, ou nenhum ato meritório que não tenha a sua recompensa. E as compensações se dão na encarnação, na próxima encarnação, ou em outras encarnações, pois as encarnações são solidárias entre si, porque pertencem ao mesmo Espírito. Assim ele escreve no artigo 9º do Código Penal da Vida Futura. Pertencem ao mesmo Espírito. Por isso, os atos interconectam-se nas encarnações. Por isso não é injustiça eu resgatar agora aquilo que lá em outra encarnação eu fiz. Porque se fosse em outra vida não poderia ser resgatada, porque não é mais a mesma vida. Então nós somos seres de uma só vida. Por isso somos imortais. Porque o que aqui chamamos de vida não é vida,
é etapa na vida. E a imortalidade não é a morte, é a vida, como dizia Emmanuel, o Espírito. Enquanto os vivos mortos, os encarnados, enquanto os vivos mortos oram pelos mortos vivos, os mortos vivos cuidam dos vivos mortos. Ele se referindo ao finados. Porque o vivo é sempre vivo, mesmo morto. E essa imortalidade da vida também pode ser conferida num puro e simples elemento de comparação dos antônimos que se sobrepõem, justapõem e se substituem. Em outras palavras, tudo que acaba é porque tem um elemento contraposto que substitui para que aquele primeiro desapareça. Por exemplo, por que aqui está claro? Porque não está escuro. Existe um e outro. O escuro é a ausência do claro. E ele só fica escuro porque ele existe. Porque se não existisse o escuro, quando acabaria o claro? Nunca. Algo é frio porque estava quente, ou quente, melhor dizendo, porque estava frio. Porque se alternam. Friamente quente é quente ou é frio. Porque são contrários, e tudo que tem o seu contrário acaba. Qual é o contrário de vida? Morte. Como que fica nascimento? Morte é contrário de nascimento. Nasce, morre. Nascer, morrer. Nascimento, morte. Não tem como eu estar nascidamente morto, mortamente nascido. Se contrapõem. Por isso se alternam na existência. Qual é o contrário de vida? Não tem. Quando a vida acaba? Nunca. Somos vivos, estando nascidos ou estando mortos. Somos vivos. Morte e nascimento são estados da vida. Felicidade. Qual é o contrário da palavra felicidade? Tristeza. Como é que fica a alegria? Tristeza é contrário de alegria. Ninguém fica alegremente triste. Hoje eu estou tristemente alegre. Se contrapõe. Infelicidade. O que significa o prefixo in? Negação. Infelicidade é negar a felicidade. Não é o contrário de felicidade, é apenas negar a sua existência. Mas ela continua. Não tem contrário. Se não tem contrário para a felicidade, quando ela termina? Nunca. Eu sou feliz, estando alegre ou estando triste, eu sou feliz. Se felicidade não termina, se a vida não termina, a felicidade é a própria tônica da vida. Viver é ser feliz. Ser feliz é viver. E por que a felicidade não acaba? Basta buscarmos a questão 614 do Livro dos Espíritos, que é a questão que abre o livro 3º do Livro dos Espíritos, as leis morais. E o que está escrito nessa questão? Que se entende por lei natural, e aí abrangendo as leis físicas, as leis morais. O que se entende por lei natural? E a resposta: a lei de Deus, criada para a felicidade do homem. Deus é eterno, suas leis são eternas. Deus é imutável, suas leis são imutáveis.
E a felicidade é da lei de Deus, então a felicidade é eterna, a felicidade é imutável. E eles acrescentam: criada por Deus para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Veja, e o homem nega a felicidade quando afasta-se da lei de Deus. E quando eu me afasto da lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se a lei de Deus está escrita na consciência e eu me infelicito quando da lei de Deus me afasto, significa que quando me afasto da minha própria consciência, quando ajo inconsequentemente, imaturamente. Vejam que beleza, que conceito de vida. E logo ali na frente, mais 3 perguntinhas. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo, traduzido mais perfeito? Melhor seria a tradução perfeito, porque perfeição é absoluta, não tem mais perfeito. Se essa mão é mais perfeita do que essa, é porque essa não é perfeita. Então Jesus não é o tipo mais perfeito, ele é o tipo perfeito, porque quaisquer outros não são perfeitos. Qual é o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? Jesus. E o que Jesus nos fala da vida? Um monte de coisa, claro. Mas especificamente dentro desse contexto de imortalidade, nós temos no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João: meu Pai vos dá a vida e vô-la dá em abundância. Então Jesus nos fala que a vida é abundante. Jesus nos fala que essa abundância significa não tem fim. Porque o que Deus cria não termina nunca. Transforma-se, como dizia o francês Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E nós, os espíritos, nos transformamos, continuando espíritos, mas nos transformamos na aproximação do Criador pelo desenvolvimento do nosso próprio aperfeiçoamento. E entendendo a criação de Deus, a criação perfeita e as criaturas perfectíveis, e percebendo que assim seguiremos evoluindo, entendemos o colocado lá no Livro dos Espíritos, naquela questão de número 11, número 12, e também na 10, que desenvolve o mesmo raciocínio. O homem um dia entenderá Deus. Qual foi a resposta? Quando não mais estiver obscurecido pela matéria, o homem verá e entenderá Deus. Porque ainda obscurecido pela matéria, chamamos de vida o que deveríamos chamar encarnação. E o que fala Jesus sobre também esse aspecto? Capítulo 16 do Evangelho de João, a partir do versículo 31. Chegará o tempo em que pedireis ao meu Pai em meu nome, e eu não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo e nos ama a todos. Porque antes, no mesmo capítulo, ele diz: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu rogarei por vós e ele vos-lo concederá.
Mas logo à frente ele diz: chegará o tempo em que pedireis ao Pai em meu nome, e eu não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo e ama-nos a todos. Ou seja, peçam vocês mesmos, diretamente. Quando? Quando não mais estiver obscurecido pela matéria. O que nos mostra a total sintonia das respostas dos Espíritos com os ensinamentos do Cristo. Basta anotar lá, versículo 31, capítulo 16, coloca assim, questão 11. E vai lá na questão 11 e coloca assim, João 16, 31. Que aí nós vamos amarrando e vemos direitinho que o que Jesus ensina, os Espíritos reforçam. Isso é viver. E não só existir, como aqui estamos. Não só achando que a vida é agora, termina agora. Começou há pouco. No meu caso não foi tão há pouco assim, se considerar esse raciocínio, porque a distância do berço até aqui não é tão curta assim não. Já foi curta. Nesse caso eu estou mais perto de voltar do que de ficar, do que quando eu cheguei. Mas isso não é viver, isso é só existir, se assim se pensa. Mas se entende que antes já existíamos e continuaremos existindo, e aqui crescemos, é viver. E a receita de vida, quando pergunta-se qual é o tipo perfeito, pergunta-se para dois motivos, ou para duas atitudes. Qual é o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? O que é guia? O que seguimos. E o que é modelo? O que copiamos. Jesus é para ser seguido e copiado. Em outras palavras, qual é o modelo de vida? Jesus. Para copiá-lo. Como copiá-lo? Ctrl+C, Ctrl+V. Muito simples. Tranquilo, dá para fazer com a mão só. Ctrl+C. O problema é o Ctrl+V. Na hora de colar. Porque copiar, eu posso copiar sabendo a sua história, conhecendo as suas palavras, mas colar, eu preciso vivê-las. E esse é o elemento, modelo. Mas como eu poderia fazer isso? Pensando antes de fazer, tentando entender como Jesus faria. Como Jesus faria o que eu estou fazendo agora? Obviamente muito melhor do que eu estou fazendo, mas como seria a forma próxima dele? Como Jesus seria o profissional que eu sou? Se ele fosse o advogado que eu sou, como ele seria? Agiria do jeito que eu ajo? Ou melhor, pensando, eu agiria do jeito que ele agiria? Ou eu ajo do jeito que ele agiria? Como Jesus seria o filho que eu sou? Como Jesus seria o pai que eu sou? O irmão que eu sou? O amigo que eu sou? O colega que eu sou? O companheiro de sociedade, no caso agora coromandelense que eu sou? Ou seja, pensar mais ou menos como seria a atitude desse meu modelo. Num diálogo, ele optou pelo silêncio. Será que num diálogo, num debate, eu opto pelo silêncio? Quando sinto que não há espaço para que o interlocutor possa compreender? Porque assim fez Jesus com Pilatos. No momento de descanso, diz o texto, e Jesus, na hora terceira, descansando sentado à sombra, chega-lhe um centurião dizendo: mestre, meu servo está doente em casa. E Jesus prontamente diz: vamos até sua casa.
Será que nós teríamos a disposição que ele demonstrou ter? Num meio-dia de sol a pino, descansando debaixo de uma sombra, e chega um dizendo: Simão, podia me ajudar ali? Eu falei: não, dá só um tempinho, deixa o sol amainar. Mas Jesus disse o quê? Vamos até sua casa. Isso é o modelo. Temos uma letra de música belíssima, cantada no movimento espírita, chamada Luzes da Luz, que se encerra dizendo justamente isso: luzes perdidas, serenai. Eis o roteiro, segue Jesus. Uma beleza de letra, escrita, por assim dizer, nas coxas. E foi mesmo, porque foi numa gincana de mocidade, em que deram-se 15 minutos para fazer letra e depois ir lá cantar. E a pessoa escreveu isso lá num papelzinho colocado na perna, que é um tratado existencial. Gladstone, o autor da letra. Um frêmito da grande luz, e luzes jorraram em profusão. O que é o frêmito? O frêmito é uma faísca, um clarão, uma faísca da grande luz, e luzes jorraram em profusão. O que é a grande luz? Deus. Uma faísca e luzes, que somos nós, jorraram em profusão. Houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Eternidade só o é porque ela não tem tempo, porque se ela tiver tempo ela não é eternidade. Mas na letra entendeu-se assim: houve um tempo na eternidade. Que tempo foi esse na eternidade? Quando cada um de nós fomos criados. Naquele momento em que eu fui criado, é como se a eternidade parasse e dissesse: dá um tempinho que agora estamos fazendo o Simão. Porque o Simão tem o seu tempo de ser criado. Houve um tempo na eternidade, quando essas luzes jorraram em profusão. Houve um tempo na eternidade e espaço na imensidão. Uma imensidão não se olha espaço, senão ela não é imensidão. Porque se eu divisar o espaço, ela não é mais uma imensidão. Mas nós fomos criados no tempo e ocupamos um espaço. Somos uma individualidade. Por isso Jesus dizer: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Porque cada um de nós é um individualizado e é conhecido separadamente. Não fostes vós que me escolhestes, disse ele, capítulo 17 do Evangelho de João. Eu vos escolhi a vós e vos conhecia um a um, pois antes que o mundo fosse, eu já era, dizia ele. Espaço na imensidão. Ninguém está perdido. Todos somos vistos. E é interessante, abrindo parêntese, um colchete, porque vai ser mais um pouquinho do que parêntese. Nesse aspecto de conhecer um a um, Jesus divisar o futuro. E nesse capítulo 17, que o capítulo todo, esse capítulo 17 do Evangelho de João, todo ele é uma prece. O capítulo inteiro é a maior prece que está nos Evangelhos. Todo o capítulo é uma prece que Jesus faz em prol dos seus discípulos. Ele ora pelos seus discípulos e ele diz: Pai, peço-vos não somente por esses que aqui agora me ouvem, mas por todos aqueles que no futuro vierem a crer em Ti.
a crer em mim por causa da tua palavra. E quem está no futuro crendo pela palavra do Cristo? Nós. Pediu por nós, porque Jesus sabia que todos somos imortais e que o futuro sempre chegará. E segue a letra da música. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão, ou seja, existimos. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Por que sustentar a vibração divina? Porque nós somos as notas musicais do próprio Criador. Somos nós que sustentamos essa criação. O que André Luiz chamou lá no Evolução em Dois Mundos de co-criadores em plano menor. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã, o nosso objetivo. Por que existimos? Para sustentar. Sustentar não no sentido de manter, no sentido de harmonizar. E por que harmonizamos? Porque cada um é diferente. E a harmonia só existe quando há diferença. Porque quando não há diferença, há o uníssono. Porque a harmonia não é uníssono, a harmonia é a soma dos desiguais. Aqui vimos uma percussão, que eu adorei essa percussão. Um baixo, 2 violões e vozes belíssimas. A voz de uma não era a mesma voz da outra. Um pouco mais grave, um pouco mais aguda. O som do baixo não é o mesmo som dos violões. E o atabaque tampouco. Mas tocados todos ao mesmo tempo, no mesmo acorde, chegou-nos um som só. Isso é harmonia. É quando prevalecem as diferenças, mas elas estão no mesmo sentido. Por isso chama harmonia. Sustentar a vibração divina, cada um do seu jeito. Propugnar pelo mesmo ideal, a vida. E ele segue a letra, é perfeita. Ele conta a história da criação. Surgiu a bipolaridade. Agora há homem e há mulher. Presença, ausência, luz, não luz. Calor, frio, ato, inação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instinto no animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai. As luzes querem, anseiam a mãe luz. Luzes perdidas, serenai. Eis o roteiro, segue Jesus. Para fazer tudo isso, segue Jesus. Vejam, a bipolaridade significa o quê? As dicotomias, os certos, os errados, os erros, os acertos, o ir, o vir, como está lá no Eclesiastes, capítulo 3, versículo 3 à frente. Todas as coisas têm o seu tempo e para cada ocupação chega a sua hora. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de ir, há tempo de vir. Semear, de espalhar, de colher. De espalhar, de juntar. Tudo tem o tempo. As coisas se alternam e na alternância seguem sempre em frente. Surgiu a bipolaridade. A homem e a mulher, não é no sentido físico da palavra homem e mulher, mas nas características que aprendemos todos nós, ora encarnando de um jeito, ora de outro, aprendendo. A peremptoriedade, a sensibilidade, a intuição, a razão, que sozinhas não formam ninguém. Por isso, ora uma, ora outra. O homem se ergue na figura de Adão. Adão simboliza o quê? Ele não é uma pessoa, ele é um símbolo, é uma parábola. Simboliza o quê, Adão?
simboliza o erro. O erro por determinação, o erro por querer avançar, ou seja, um erro em clima de acerto. E nós crescemos a partir das nossas tentativas, mesmo as frustradas. Isso é o erguer. E para ser o rei da criação não é pela racionalidade. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação, pelo amor, pelo sentimento. No início, a leitura aqui do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. No início, instinto. Depois, mais evoluído, a razão. E depois, mais próximo do Criador, o sentimento. E aí é que é o rei da criação. Não pela razão, pelo sentimento. Ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a Ti, ó Pai. Entender de fato a nossa existência. As luzes querem, anseiam a Mãe Luz. E o roteiro segue Jesus. Não no sentido teológico, não o Jesus historiográfico, não o Jesus que Kardec colocou das quatro primeiras partes das matérias contidas nos Evangelhos. Lembram a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas, os milagres, as predições e o ensino moral. Dessas 5, as 4 primeiras sempre foram e serão motivo de controvérsias, mas a moral, a última, essa é inatacável. É a árvore sob cuja sombra buscaremos o nosso refúgio. É esse o Jesus da moral, não o Jesus que discute se do ato comum se nasceu em Belém ou se nasceu em Nazaré. Os que falam que nasceu em Belém provam, os que falam que nasceu em Nazaré provam também. Que tinha irmãos, que não tinha irmãos, os que falam que tinham provam, os que falam que não tinham provam. Que fazia milagre, os que falam que não era milagre provam, os que falam que era milagre também provam. Que previu o fim dos tempos, e os que assim afirmam provam, os que assim não afirmam também provam. Ele não previu, ele apenas assinalou. Ele não falou de tempo físico, não, falou sim, não falou. Não, falou que quando o Evangelho estivesse espalhado sobre toda a terra, chegaria o fim. Mas se o Evangelho está espalhado sobre toda a terra, aí que não vai chegar o fim mesmo. Para quê? Todo mundo ficou bom? Não, mas isso é simbólico. Não, mas tem uma data certa. Não tem. Não tem. Não, no versículo 36 do mesmo capítulo 24 do Evangelho de Mateus, diz: quando e onde essas coisas acontecerão, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Está vendo? Nem Jesus sabia, só Deus. Não, mas isso aqui eles dizem de forma simbólica. Não é esse Jesus que é para ser seguido. Esse é o Jesus da teologia. No capítulo 16 do Evangelho de Pedro, do Evangelho de Mateus, temos uma passagem de Pedro belíssima, mostrando-nos de fato o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Depois de perguntar sobre o que as pessoas falavam a respeito dele, mais ou menos 2 anos depois que ele pregava. O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Uns dizem que tu és Elias, João Batista, Jeremias ou algum dos profetas ressuscitados. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo. O que significa Cristo? Do grego, Christos. Ungido, mensageiro, esperado. Esse ungido, mensageiro, esperado, nasceu em vários momentos, dependendo de cada pessoa. Para Pedro, ele nasceu quando chama ele e o seu irmão André: joga as redes fora, doravante farei de vós ou de ti pescador de homens, pescador de almas. Ali nasceu Cristo, para Pedro.
para Levi, Mateus, nasceu quando ele estava coletando impostos. Jesus diz: levanta e segue-me. Ali nasceu o Cristo. Ele nasceu quando cada um entendeu a sua mensagem, buscou a sua mensagem. Esse é o Cristo a ser seguido. Esse nasceu para todas as pessoas, em cada momento da vida dessas pessoas. E isso está muito bem dito pelo evangelista Lucas, quando ele relata o nascimento do Cristo, em que os anjos, aspas, contam aos pastores que dormiam ao relento sobre o nascimento de Jesus. Eles disseram: eis que vos trago novas de grandes alegrias, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, Jesus o Senhor. Vos nasceu. Hoje à tarde dissemos que o verbo nascer é um verbo intransitivo, não precisa de transitividade, não precisa de complemento. Quando dizemos que as pessoas nasceram, nós dizemos que elas nasceram. Quando eu nasci, meu pai foi contar para os meus irmãos, provavelmente deve ter dito: Simão nasceu. Ele não disse: o Simão vos nasceu, porque ninguém nasce para os outros, só nasce para si mesmo. A única pessoa que nasceu para os outros foi Jesus. Eis que hoje eis que trago novas de grandes alegrias, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu para vocês. Por isso ele nasce a cada hora, para cada pessoa, em cada momento que a pessoa o entende. Esse é o roteiro, esse nós seguimos, esse é o modelo e guia. Esse então seria uma receita de vida, que eu desconfio que ninguém nos ouça, fora do mundo da internet, que Padre Zezinho andou lendo a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando ele compôs uma letra magistral que nos coloca Jesus como roteiro de vida. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. E a resposta? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria mais feliz. Leu a questão 625 do Livro dos Espíritos. Porque isso é modelo, é cópia. Pode não ter lido, mas captou. Vejam, essa é a ideia. Se queremos então uma receita de vida, copiemos Jesus. Eis o roteiro. Segue Jesus. Não há quem mais a ser seguido. Aquele ser que nos disse: não vos deixareis órfãos. Que nos disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Aquele que nos disse: por que temeis? Não estou aqui convosco quando ele acalma a tempestade. Aquele que nos disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o ser, esse é o nosso modelo e guia, esse é o que nós podemos dizer que nos deu um roteiro para viver melhor, que nos mostrou que a vida não tem término, que nos mostrou que já está à frente sempre, esperando por nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai, porque quando eu digo vai, eu fico e o outro vai. Quando eu digo vem, é porque eu já estou e pedi que viesse. E ele já está com o Pai, e conhece o caminho, e sabe
que podemos seguir, que não nos obriga a nada. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pega a sua cruz a cada dia e me siga. Aquele que quiser vir após mim. Então esse é o nosso modelo. Essa talvez seja a nossa receita de vida. Entendê-la como muito mais do que uma simples encarnação. E entender que nada melhor no mundo existe do que a nossa vida. Entender que a melhor vida do mundo é a nossa, é a minha, é a de vocês. Que por melhor que eu possa achar a vida de outro, eu nunca poderei vivê-la, porque todas as vidas são feitas sob medida daquele que foi criado. Então eu só posso viver a minha vida. Então não precisamos invejar a vida alheia, porque nós temos a melhor vida do mundo. Como nos fala uma historiazinha de um homem que estava numa terra árida plantando batatas. E ele plantava batatas e ficava reclamando: que vida dura a minha. Estou eu aqui sozinho sob esse sol escaldante, plantando nessa terra árida. Se não chover não germina, se não germinar não colho, se não colher não vendo, se não vender não como, e ninguém me ajuda. Isso não é vida, que vida dura a minha. E ele olha na estrada e está passando um ônibus. E ele olha para aquele ônibus e fala: vida boa é daquele motorista de ônibus. Está lá sentado, protegido do sol, com ar-condicionado, conhece muitos lugares, conversa com muita gente. Isso é que é vida. Eu queria ser o motorista de ônibus. E o motorista de ônibus ia lá dirigindo e pensando: que vida dura a minha. Todos entram, não me cumprimentam, todos saem, não me agradecem. Se fura um pneu, desço e troco sozinho, com chuva, sem chuva. Se cai num buraco, estrago e tenho que fazer o reparo. Se chego atrasado no meu destino, me cobram depois uma multa. Isso não é vida. E assim ele dizia: que vida dura a minha, quando era ultrapassado por um carro conversível. E ele olha aquele carro e diz: vida boa é desse empresário. Está no seu próprio carro, vai para onde quer, com quem quer, quando quer. Eu queria ser esse empresário. E o homem no carro conversível pensando: que vida dura a minha. Estou eu aqui com esse carro emprestado, sou vendedor ambulante, meu carro estragou na última cidade, e esse aqui se estragar não sei como pagarei, mas preciso chegar a tempo do comércio aberto, porque senão não faço as minhas vendas, não consigo receber o que eu preciso, não pago minhas contas. Que vida dura a minha. Carro conversível. Ele olha para cima e vê um avião e fala: vida boa é daquele piloto de avião que chega rápido no seu destino, vê o mundo por cima. Isso é vida. Eu queria ser o piloto de avião. E o piloto de avião ia pensando: que vida dura a minha. Estou eu aqui nas alturas, envelheço mais cedo dada a pressão atmosférica, mudam minhas escalas constantemente, mal sei onde dormirei, trocam a tripulação, mal amizade crio, e ao mudar as minhas escalas muitas vezes não vou para casa, já faz tempo que não vejo minha família, sem contar os aniversários que eu perco. Isso não é vida, que vida dura a minha. E lá do avião, pela janela, ele olha para baixo e vê uma terra árida e um senhor plantando batatas e fala: vida boa é daquele plantador de batatas. Vida boa é uma questão de perspectiva. Basta que eu a tenha e ela será a melhor vida do mundo. Como a de vocês agora, com o término da minha fala, que já dá descanso para todo mundo e já podem dizer assim: expiei, não é nem mais prova. E eu agradeço a vocês por isso, pela paciência, pela atenção, e na nossa mineirice, Deus lhes pague por tudo isso. Muito obrigado. Acabamos de ouvir a palestra Uma Receita de Vida, proferida pelo expositor Simão Pedro de Lima, durante realização da 6ª Jornada Espírita de Coromandel.